o quarto foi o Suspiro. Foi o quarto disco, que é bem influenciado por uma temporada que eu passei no Japão. Eu fiz umas temporadas no Japão, assim, nessa minha... Nossa, cara, meu sonho é conhecer o Japão. Tipo, É, meu top one, assim, que eu quero mais todo conhecer. mundo deve Sou conhecer o louco pra Japão. conhecer o Japão. É Ai, porque... conta um pouco dessa sua experiência no Japão, que a gente tá Conto. curioso. Foi assim... Eu fui fazer uma residência de jazz e bossa numa casa de show lá. E aí eu fui 2 vezes. A primeira vez foi em 2014 e era pra ficar quase 4 meses, assim. 3 meses e meio, quase 4 meses. E aí eu morava nesse hotel, 5 estrelas. Assim, foi uma vida muito surreal, assim. Saí do perrengue do quarto sem janela pra morar num hotel 5 estrelas e, assim, ter uma vida de princesa, Era em assim, Tóquio, sabe? isso? Em Tóquio. E é um clube de jazz super bacana e com os músicos maravilhosos, assim, já tinha os músicos da casa, todos internacionais. E era o repertório que eu quisesse, assim, contanto que fizesse sentido nessa onda meio jazz trio, sabe? Tinha piano, baixo e bateria. E foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu nunca tinha cantado muito jazz, assim, sabe? Eu sempre gostei e eu cantei um pouco na faculdade, flertei um pouco com esse repertório, mas eu me aprofundei muito, assim, eu me apaixonei por esse American Songbook e juntei com muitas coisas do Brasil, juntei com coisas do meu repertório, então foi uma experiência muito legal. E aí eu fiz isso uma vez em 2014 e aí voltei, a gente fez o Chasing Storms and Stars, que é esse disco mais autoral. Sim. E aí depois, em 2017, eu fui fazer de novo essa residência. E aí foi um pouco diferente, assim, porque acho que eu passei muito tempo sozinha. Na primeira vez, o Jake foi me visitar um pouco e ficou tipo 1 mês. Depois a gente fez uma viagem nós dois. Então, Quanto tempo você ficou no Japão dessa primeira vez? a primeira vez, uns 4 meses. 3 meses e meio. E deu pra aprender um japonês, assim? Skoshi. Isso é um pouquinho? O suficiente pra, assim, chegar e pedir uma coisa, sabe? Pedir uma bebida, um negócio. Porque é difícil. Só que sabe que é uma coisa, foneticamente, pra gente que fala português, não é difícil. Eu imagino, porque eles têm muito rura, troll, não sei o quê. Tipo, arigato gozaimashita. Os S's, né? Uma coisa pra gente pronunciar não é tão difícil pra quem fala inglês, assim, sabe? Pra Então, um americano, eu acho que é um pouco mais difícil. mas pra mim isso era um problema, porque aí eu chegava me achando pra pedir uma taça de vinho, aí falava perfeitamente japonês, né? Pedia um negócio, aí o cara respondia... E eu ficava assim... Sumimasen. Sorry. Assim. Qual foi a melhor descoberta, assim, que você teve no Japão, assim, seja de comida ou de musical, sei lá, teve alguma coisa que te marcou, assim? Nossa, a comida é sensacional, né? Assim, a comida... Eu acho que, assim, a melhor... Sei lá... Melhor comida italiana vai ser na Itália, mas o segundo lugar melhor vai ser no Japão. Porque eles têm uma coisa, assim, de aprender a cultura do outro, assim, de ter uma fissura, assim, com o detalhe das coisas, sabe? Sim. Uma coisa que me impressionou muito foi, eu acho que o cuidado com as coisas e com as pessoas e o respeito ao próximo, sabe? Isso foi uma coisa que me marcou demais, assim, e me mudou, assim, sabe? Eu comecei a pensar muito nisso, assim, de como a gente é mal educado, assim, sabe? Comparado com, assim, nossa, as pessoas têm um respeito absurdo, assim, sabe? E umas coisas meio... Eu lembro que eu assisti uma vez, cara, eu não lembro se era um documentário do Japão, em que as pessoas se sentavam à mesa, os homens com, tipo, terno, assim, com as mulheres vestidas de uma forma mais formal, porque eles iam comer um animal que tinha morrido, né? Uma carne, alguma coisa, e eles estavam se vestindo daquela maneira pra honrar a morte daquele animal. Cara, incrível. Eu falei, caramba, velho, tem olha o muito nível. ritual, né? Muito bacana, o ritual do chá, né? Uma coisa, assim, incrível. E eu tenho, assim, eu fiz vários amigos. Os músicos que você tava tocando lá, eles eram japoneses? Não, os músicos principais tinha o pianista era inglês, o baterista era alemão e o baixista era inglês também, trocou, era um americano, depois foi um inglês. Mas tinha uns subs japoneses também, muito bons. Nossa, eles são muito bons, cara. Incríveis. Que estudam muito, né? Tem uma cena de jazz em Tóquio, assim, sabe? É Tem muita mesmo? gente que vai morar lá, muito músico. Eu conheci vários músicos daqui que foram morar lá, assim, sabe? Tem uma cena, uma onda, assim. Eu lembro que eu tenho tios que moravam lá.
É mesmo? Eles moravam lá, mas já não estão mais. Estão em Floripa agora. Uhum. Tinha um cara que eu achava... não sei se era Tsuyushi Nagabu. Puta, agora não... Ele era meio que um roqueirão, meio outsider, assim, japonês. E ele era famoso. Eu lembro que o meu tio Marco sempre me mostrava o DVD. Esse cara é tipo o Raul Seixas do Japão. Nossa! O cara tocando, tudo de japonês roqueirão, assim, era mó massa, assim. Eu lembro que eu... Acho que foi aí que começou a minha parada com o Japão, com esses meus tios, assim, sabe? Eles contarem e tal. E os japoneses ficavam impressionados com a sua beleza? Porque tem isso verdade, também, né? que os Porque tem essa japoneses, parada, geralmente, né? quando a coisa é diferente, eles ficam assim. Eles querem tocar, às vezes, aqui, tipo... Não, teve um dia muito engraçado que eu fui, e essa acho que foi da primeira vez, que na verdade não é minha primeira vez no Japão, eu já tinha ido fazer uma turnê lá antes, quando eu ainda morava no Brasil, assim, então já tinha tido essa experiência. Mas é muito diferente você ir em turnê, né, aquela loucura, correria de show. Você não tem tempo, né? Não tem tempo, 10 dias, 15 dias. Nessas temporadas que eu fiz, eu realmente consegui sentir que eu tava morando lá, assim, né? Mesmo num hotel. Ficou local. Mas fiquei local. Aí teve um dia que eu fui dar um passeio em Shibuya. Shibuya é aquele bairro em Tóquio. Vocês já devem ter visto os vídeos, né? Que tem aquele crosswalk, como é que chama? Aquela faixa de pedestre. Que é gigante. Que é gigante, que passam 50 mil pessoas ao mesmo tempo e ninguém se esbarra. Tipo assim, tipo uma Times Square, onde é tudo iluminado também. Tipo, mas Times Square fica no chinelo, assim, todo sabe? mundo fala que comparado tipo... com isso. Só que é um respeito, tudo limpo e todo mundo se respeita. Enfim, incrível. Mas aí teve um dia que eu tava andando por lá e as pessoas começaram a me parar na rua porque queriam tirar foto. Acho que eu tinha acabado de, sei lá, tinha feito uma escova no cabelo, tava com um cabelão, assim, sabe? Aí ficava todo mundo assim, assim, querendo tirar foto, todo mundo queria tocar no cabelo, uma coisa incrível. Muito engraçado. Aí você chegou lá e falou, pô, acabei de chegar em Tóquio, já eu falei, já tô estourada. Já foi? Que isso, cara?